Oi, tá começando mais um Desafio dos Inscritos. Hoje eu vou falar de um dos efeitos mais pedidos entre os inscritos do canal Tratando Foto. São fotógrafos que fazem fotos de criança utilizando uma áurea mística, mais angelical, mais até misteriosa. A gente vai fazer esse efeito utilizando essa imagem. Essa é a foto em RAW, sem nenhum tratamento, e depois de todo o nosso tratamento do canal Tratando Foto, ela ficou assim. Você vai aprender como a gente faz isso. Vamos lá? Beleza, meu Instagram tá aí na tela, caso você queira conhecer um pouco mais dos meus trabalhos fotográficos. E se você quer participar do Desafio dos Inscritos, tem um desafio para me mandar, tem um fotógrafo que você gosta muito, quer saber como ele trata as fotos dele, basta enviar o nome desse fotógrafo e fotos dele, pode ser do Instagram dele, para o e-mail canaltratandofoto@gmail.com, que eu entro em contato com esse fotógrafo e caso ele autorize, eu consigo fazer um episódio fazendo o tratamento das imagens dele. Inicialmente, para esse efeito dar certo, 99% das vezes, a gente tem o caso de uma abertura grande ou um F baixinho. A gente tem geralmente a criança focada e todo o resto desfocado. É o caso, por exemplo, dessa imagem que eu bati faz muito tempo, F1.4. Vou começar corrigindo qualquer característica que essa lente possa produzir para essa imagem no menu correção de lente, ó, tá aqui, correções da lente. Eu vou remover qualquer desvio cromático e ativar as correções de perfil. Você pode notar que a imagem fica com menos vinheta, uma vinheta natural que a lente proporciona. Agora eu vou preparar essa imagem aqui no Lightroom para quando a gente for no Photoshop fazer o efeito, ela já vai estar semi-pronta. Eu vou para o menu básico e vou alterar algumas pequenas coisas. Estou achando a foto bem exposta, só que ela pode ter um pouquinho mais de exposição, ela pode ficar um pouquinho mais clara, tá? Ó, mais um pouquinho aí. Quero aumentar bastante o contraste, tá? Essa criança vai aparecer, vai se destacar. Acho que mais 20 tá legal. Não vou mexer aí nos realces, sombras brancos e pretos, isso vai depender da sua imagem, certo? É bastante pessoal. Mas eu vou aumentar um pouquinho a textura, mais detalhes nessa imagem e vou diminuir um pontinho na claridade. Claridade negativa é um pouco perigoso, então você tem que, se for usar ajustes negativos, você tem que usar com parcimônia. Ó. Um pontinho só para deixar a imagem um pouquinho mais angelical. Beleza, agora eu vou aqui no menu HSL, porque geralmente essas imagens mais místicas, os verdes não são tão saturados. Eu vou mudar um pouquinho essa questão da matiz e saturação de algumas cores. Vou começar aqui com a matiz, tá? Eu vou mudar a matiz do verde, eu vou dar valores positivos. Eu quero esse verde um pouquinho mais puxado para esse tipo de verde aqui, certo? Eu não vou exagerar, eu acho que está bastante exagerado, mas coisa de 10 aqui, ó. A gente já dá uma colorização diferente do verde. E na saturação, eu vou mexer com a saturação do verde também. Vou tirar bastante saturação do verde. Quero menos destaque, mais ou menos menos 50 aí, tá ficando como eu quero. E vou deixar a pele da criança, que corresponde aos laranjas, né? Um pouquinho mais saturado, mais 2 pontinhos aqui, mais 10. Tá ok. E para terminar aqui no Lightroom, para ir direto para o Photoshop, eu posso prover um pouquinho mais de detalhe a essa imagem. Ela não está tão focadinha. Aí na aba detalhe, fotografar criança já é difícil, imagine F1.4, é muito difícil de focar. Então vou aumentar um pouquinho mais aqui os detalhes e um pouquinho a redução de ruído. Vamos para 70 aqui. Ok. Agora vamos para o Photoshop. Se eu estou no Lightroom, quero ir para o Photoshop, basta apertar Ctrl E. Show! Estou aqui no Photoshop e vamos lá, vamos começar a fazer esse efeito. Primeira coisa, eu vou fazer algumas pequenas correções aqui no rosto da criança. Eu vou criar uma camada transparente, tá bom? E vou remover um pouco esse tracinho que tem aqui, ó. Vou remover da forma mais preguiçosa possível. Eu vou clonar uma cor próxima, vou apertar Alt e clicar aqui para clonar essa cor, tá? Vou aumentar um pouco o tamanho do pincel aqui e vou dando uma passadinha para tentar remover. Vou clonar uma cor um pouquinho mais clara, clarear aqui. Ok, vou fazer mais uma modificação aqui nas olheiras. Vou diminuir o pincel, tudo com pincel, tudo da forma mais preguiçosa. Aperto Alt, clico em uma região aqui fora. Como o fluxo está muito baixinho, ele não vai remover completamente, vai ser só um pouquinho, vai preservar detalhes da pele, só vai tirar o excesso. E é isso que eu quero. Antes
E depois, ok, chamar essa camada de correções rosto. Muito bem, agora eu vou começar a fazer o efeito. O efeito geralmente consiste em você tirar alguma saturação da imagem, mas preservar a saturação na modelo, e você escurecer a imagem e preservar a exposição na modelo. Então a primeira coisa, eu vou criar uma camada de matiz e saturação, ok? E aqui eu vou simplesmente tirar um pouco de saturação da imagem inteira. Acho que aqui menos 20 está ok. Antes e depois. E eu vou pintar de preto nessa máscara branca que vem atrelada à camada de matiz e saturação. Então eu vou para o pincel aqui, ó, B. Preto já está, o fluxo está baixinho, é exatamente isso que eu quero. Eu vou pintar de preto onde eu não quero desaturar. No caso, o rosto dela eu não quero desaturar. A camisa eu acho que tá ok, que seja desaturada, mas o rosto eu quero completamente presente. E basicamente é isso. Posso pintar um pouquinho os braços. E vamos agora para o segundo efeito. Vou criar uma camada de brilho contraste. Vou diminuir bastante o brilho, que é para essa imagem ficar bastante escura. Então eu estou aqui em menos 67. Vou aumentar o contraste, tá? Para a imagem ficar também com mais relação entre escuro e claro. Então coisa aqui de, sei lá, 30 e 38, 39. E mais uma vez, com o pincel cor preta, fluxo 5, eu vou livrar a nossa modelo desse efeito. Eu vou querer que ela apareça mesmo, principalmente, ó, o rosto dela. Nesse caso a gente pode pintar mais os braços também, que são partes que a gente quer salvar. Eu não ligo muito para essa parte de baixo, mas eu acho que assim a gente já consegue uma coisa muito legal. Antes do Photoshop, depois do Photoshop. Vou até diminuir um pouquinho para vocês perceberem como tá ficando. Já é outra imagem, né? Muito legal. Agora eu vou adicionar o efeito de uma luz vindo nessa direção, justamente a direção que ela está olhando. Tem várias formas de a gente fazer isso. A forma que eu mais gosto, vou ser bem sincero, eu tenho já alguns trilhos de luz que eu comprei do genial fotógrafo Serge Hameli. Eu posso deixar isso aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem. A gente pode simplesmente adicionar isso na imagem ou a gente pode fazer na mão. Eu vou mostrar das duas formas, porque você pode também não querer essa imagem, querer fazer de uma forma mais customizada, tá? Vou mostrar das duas formas. Eu vou criar uma camada em branco, tá? Vou para o pincel OB, que já está. Vou colocar uma opacidade de 50% e um fluxo de 100%. A cor vai ser branca, vou apertar D para produzir preto e branco, cor de frente e cor de fundo, e X para inverter. Então já estou aqui com a cor branca num pincel e eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar retas de diferentes tamanhos para onde eu quero que seja esse direcionamento de luz. Então eu vou clicar aqui, apertar Shift e clico aqui. E aqui eu tenho justamente isso, ó. Diminuir um pouquinho o tamanho do pincel, clico aqui, Shift, vou para cá. Ok, agora eu vou criar uma máscara nessa camada e vou para a ferramenta Gradiente, tecla de atalho G. Me certifico que está preto para transparente e vou fazer uma coisa mais gradual. E aí eu vou baixar a opacidade dessa camada, tá em 100%. Eu posso pensar em coisas muito baixinhas, como 30% ou 40%. E essa é uma das formas de a gente dar esse destaque de luz que vem daqui. A outra forma, vou ocultar isso aqui, vou chamar de destaque 1. A outra forma é você exportar a imagem de algum outro lugar. Pode ser isso aqui, por exemplo. Vou apertar Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar aqui. Agora eu vou mudar o modo de mesclagem para divisão, tá? É um modo que ignora o que é preto. Vou apertar Ctrl T para a ferramenta de transformação livre e vou tentar adequar isso para a nossa imagem. Beleza, só que está muito definido, né? Então vou aplicar um desfoque gaussiano. Filtro, desfoque, desfoque gaussiano. E aí eu vou dar, acho que 17 pixels tá bom, ó, antes e depois. E aí a gente consegue esse efeito. Comparado ao efeito que a gente criou manualmente, ó, esse tá mais reto, o outro tá mais angulado. Se você quiser dar uma mudada na angulação desse, por exemplo, você pode apertar Ctrl T e aí você dá uma girada, você deixa ele um pouco mais parecido
com o que você usou na imagem passada. Tá bastante parecido. Você fica à vontade. Vou chamar esse aqui de destaque 2. Estou achando ele bastante exagerado. A gente pode mudar a opacidade. Colocar uma opacidade mais baixa aqui. Sei lá, 60 tá legal. Antes e depois. Para continuar com esse caráter mais místico, eu vou querer adicionar as famosas partículas, que eu também já tenho vídeos mostrando como faz isso. Bastante simples. Vou criar uma nova camada em branco. Vou selecionar Brush para o pincel. E vou selecionar um pincel específico que eu adoro, uso demais. É o pincel de partículas do canal Flurn. Vai estar na descrição do vídeo. Esse pincel de partículas, eu vou aumentar o tamanho dele. Acho que 250 é muito pouquinho. Acho que vou chegar bem, coisa de 900. Vou selecionar uma cor clara. Por exemplo, vou apertar Alt, certo? E vou clonar essa cor mais clarinha aqui. Mais ou menos essa cor. E vou pintar, ó, encher de partículas essa imagem. Ok, agora eu vou desfocar essas partículas no filtro desfoque gaussiano. Gostei dos 17 pixels, ó, dá esse caráter mais de uma coisa mais mística. Vou criar uma máscara. Vou chamar logo isso aqui de partícula para não me perder. Vou selecionar um pincel normal dessa vez. Vou pintar de preto, onde eu não quero que tenha partícula. Vou clicar na máscara e agora sim, ó, vou isolar ela, tá? E nos demais lugares eu estou achando muito bem colocado, ó, antes e depois. E basicamente com isso a gente já tem um efeito, ó, assim que veio do Lightroom, e assim a gente já tem essa áurea mais mística e angelical. A partir de agora eu vou fazer mais 3 ações que são totalmente opcionais e que deixam mais interessante ou não, dependendo da sua imagem. A primeira delas é um pouco mais de contraste na cara. Se você achar que todos esses efeitos deixaram ela um pouquinho mais suave, você pode, se quiser, adicionar uma camada de brilho e contraste, colocar um pouquinho de contraste aqui. Ele vai estar colocando na imagem inteira, o que eu acho bastante bacana, mas se eu quiser fazer só na cara dela, eu vou pintar essa máscara de preto, como a cor da frente é preta, basta apertar Alt Backspace. Vou com o pincel Brush, a cor da frente eu quero que seja branca, basta apertar X. E aí eu vou pintar de branco a cara dela, e aí a cara dela vai ter mais contraste. Cara, os braços, por que não? Então ela dá mais destaque ainda, ó, antes e depois, caso você ache que cabe. Um outro efeito bastante utilizado em quem faz fotos angelicais de criança, essas fotos com as áureas mais místicas, é deixar a cor da pele da criança mais vermelhinha. Isso é muito comum. Tem muitas formas de fazer isso. Vou mostrar uma forma rápida e prática. Você clica aqui em equilíbrio de cores. O tom é tons médios mesmo. E onde diz ciano vermelho, você adiciona um pouquinho de vermelho. Nada demais. Vou colocar aqui coisa de 10. Tá bom? Vou pintar vou inverter essa máscara. Ela tá branca. Quero transformá-la em preta para não ter nenhum efeito. Ctrl I. Você inverte. E vou pintar de branco com pincel branco. Já está tudo 100% na cara dela. Ela fica com a cara um pouquinho mais vermelhinha. Pode ter os braços também, coisa da pele. E aí eu vou diminuir aqui a opacidade, só para ter um cheirinho mais vermelho, mas não muito. E agora o último efeito. Se você ficou até o final e quer um efeito pancada, você precisa ter instalado os plugins da Nik Collection. Eu já tenho vídeos explicando como funciona e eu vou fazer esse efeito agora. Eu vou renderizar todas essas camadas em uma só, apertando Ctrl, Shift, Alt, E. E agora eu tenho essa camada 1 renderizada e eu vou abrir um plugin da Nik Collection. Filtro, Nik Collection, Color Efex Pro 4. E aqui eu tenho um filtro que é muito legal para esse tipo de efeito. Ele já está inclusive ativado, que é o Glamour Glow. Clicando nele, olha o antes e o depois. Antes e depois. Como fica místico, como fica bacana. E você pode mexer nessas 3 configurações, você ainda consegue deixar mais legal ainda. A luminescência mostra se a imagem vai ficar no 0% sem praticamente nenhum efeito, ou se você vai deixar, ó, ela com mais brilho, né? Principalmente no que já está destacado. Então você pode ficar à vontade. Eu vou deixar aqui no padrão 27%. A saturação é exatamente o que o nome diz. Se você saturar demais, ela vai ficar mais colorida. Pode ficar muito interessante em alguns casos. Nesse caso aqui, eu vou deixar também como estava. Clicar em Glamour Glow.
E o calor da luminescência deixa as cores mais diferentes. Se você puxa para a esquerda, a foto vai ficando mais fria, mais puxada para um tom de azul. Olha como tá mágica essa imagem assim. Ou para a direita ela vai ficando mais quente também, igualmente muito interessante. Eu poderia deixar no 0%, mas eu gosto desse efeito mais fábula do Glamour Glow. Então, clique em OK, antes e depois. E é assim que a gente pode dar esse efeito mais místico para fotos infantis utilizando Lightroom e Photoshop. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha, que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram tá aí na tela, muito obrigado por sua atenção e boas fotos.